Em maio de 2001, eu morri. Por 14 minutos, meu coração não bateu. Não havia nenhum sinal de vida. Mas eu ainda estava em algum lugar. O que eu vi naqueles minutos mudou tudo o que eu acreditava sobre a vida, sobre a morte e sobre o que existe além. E eu preciso te contar. E sobre o que existe além... Se você chegou até aqui não foi por acaso, então já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra relatos que vão aumentar a sua fé. Eu sou médica. Passei anos tratando a morte como um dado clínico, um número, uma declaração de óbito. Mas naquela madrugada, eu entendi que a morte não é um fim, é uma passagem. E o que existe do outro lado é mais real do que tudo que vivemos aqui. Era uma noite comum de maio de 2001. Eu morava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Por volta das 2 da manhã, eu acordei e fui ao banheiro. Nada indicava o que estava prestes a acontecer. Então, eu desmaiei. E meu coração parou. Mas o que os médicos não sabiam é que eu ainda estava consciente. De repente, eu não estava mais no chão. Eu estava flutuando, perto do teto, olhando tudo de cima. Eu vi a porta da frente se abrir. Vi meu parceiro deixar os paramédicos entrarem correndo. Eu ouvia cada palavra, cada passo, a pressa nas vozes deles. Eles estavam lutando para me trazer de volta. Mas eu observava tudo com uma calma que não consigo explicar até hoje. Os registros médicos confirmam que eu fiquei clinicamente morta por pelo menos 14 minutos, talvez mais. E durante todo esse tempo, eu estava observando, presente, consciente. Por cerca de 45 minutos, eu permaneci flutuando pela minha própria casa, sem dor, sem medo, sem nenhuma ligação com o meu próprio corpo. Quando os paramédicos finalmente levaram meu corpo para a ambulância e fecharam a porta, eu fiquei sozinha, e foi então que algo entrou na casa. Pequenas esferas de luz azul escura começaram a flutuar pela porta. Cada uma emitia uma energia intensa, quase elétrica. No centro de cada esfera havia um ponto de luz branca, pura, brilhante. Elas se moviam com precisão, como se soubessem exatamente onde estavam indo, e se aproximaram de mim. Eu não senti medo, senti calma, uma paz profunda que me dizia que aquelas presenças estavam ali por um motivo. Então, da mesma forma que entraram, elas foram embora, e algo tocou meu ombro. Quando me virei, havia uma mulher ao meu lado, tranquila, envolta em uma luz que eu só consigo descrever como viva. Ela olhou para mim e disse apenas uma frase: "Você precisa ir agora." Depois dessas palavras, tudo ficou escuro. Foi como atravessar uma névoa densa, sem chão, sem céu, sem direção, mas durou apenas alguns segundos. E quando a escuridão desapareceu, eu estava em outro lugar. Diante de mim, havia um campo de flores que se estendia até o horizonte, milhões delas, e ao longe, montanhas colossais, maiores do que qualquer coisa que existe na Terra. Mas o que mais me tocou foram as pessoas, milhares delas, todas serenas, todas envoltas em algo que parecia um campo de energia viva. Eu olhei para baixo e percebi que tinha pés novamente, e comecei a caminhar. As flores se moviam, abrindo caminho enquanto eu passava, como se soubessem que eu estava ali. Era como se tudo naquele lugar compartilhasse uma mesma consciência. E as cores são cores que não existem neste mundo. Eu não consigo te explicar com palavras. Como médica, eu sempre soube que nossos olhos enxergam apenas uma fração pequena do espectro de luz que existe. Mas naquele lugar, parecia que o espectro completo estava à minha vista. Para mim, aquilo pareceu durar anos. Uma vida inteira vivida naquele lugar de paz. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 8, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Eu não entendi esse versículo antes. Eu era médica. Eu precisava de provas. E foi do outro lado que eu recebi a maior prova que alguém pode receber. Porque vivemos em um mundo que quer te fazer acreditar que nada existe além daqui. Que você é apenas matéria, apenas carne, apenas um conjunto de reações químicas que um dia vai simplesmente parar. Mas eu atravessei essa linha. E eu voltei para te dizer que existe algo além. Eu acordei no hospital. Meu coração voltou a bater. Mas a pessoa que acordou naquela cama nunca mais foi a mesma. O que eu vi e o que foi visto não pode ser esquecido. E você? Já teve alguma experiência sobrenatural? Deixe seu testemunho nos comentários. Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez não seja coincidência que você chegou até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana trazemos relatos que a ciência tenta ignorar, mas que a fé reconhece. Porque a verdade sobre o que existe além da morte não pode ser silenciada.